Boa tarde. Mais uma vez, nós da Igreja Missão Internacional Moriá, juntamente com alguns participantes, fazendo sua tarde de sábado. Hoje, às 15 horas, nós iniciamos, sim, o programa chamado SOS Família, Resgatando Vidas. Isso quer dizer que eu, apóstolo Fábio César, junto com a doutora Amanda e outros participantes, vamos mexer com a tua história. Nós começamos, neste momento, um momento especial, aonde mexemos com a tua vida. Temos aí alguns participantes especiais, como o pastor Adriano, nós temos a pastora Alessandra, nós temos muito mais coisas aí para te mostrar, principalmente cantores, porque hoje é um dia especial, um sábado especial para a tua vida, justamente para mexer com a tua estrutura e com a tua família. SOS Família, um programa que veio para mexer com a tua casa e mudar a tua história. Vamos entrar no comercial e logo mais nós estaremos sentados logo ali, somente para falar com você e mostrar algumas coisas que ocorrem dentro da tua casa, dentro da tua família. Vamos assistir um comercial. Oi, boa tarde. Assim como eu dei o início do programa, nós hoje temos algo especial para você. Um programa onde eu acho que vai mexer com a tua história, porque eu trouxe um amigo de muitas datas, o pastor Adriano, sua esposa, a pastora Alexandra, né, o pastor Vicente, é isso? Pastor Vicente, e comigo agora, aí, a nossa nova apresentadora, a doutora Amanda, tá? Justamente para mexer com a tua casa. O pastor Adriano, eu conheço ele, e a história dele, aos poucos, eu nunca parei para conversar com ele desde lá da infância. Então, esta minha conversa com ele, e a doutora Amanda também, entrevistando, é para apontar algumas coisas que ocorrem dentro de um lar e dentro da tua casa. Sabe por quê? O programa SOS Família, ele veio para mudar histórias e para tentar, sim, adentrar aí no teu lar, na tua casa, na tua convivência, para você identificar alguns pontos e saber lutar contra esse mal, saber, lógico, como sair dele e evitar com que venham ocorrer algumas coisas na sua casa. Não é isso, pastor Adriano? Amém, boa tarde, boa tarde. É isso mesmo, louvado seja o nome santo do Senhor. Nos conhecemos há muito tempo, né? E o que eu tenho a dizer é algo assim forte, né? Que Deus fez na minha vida, da onde Deus... E na tua história, né? Ele me libertou. O pastor Adriano, para vocês terem ideia, tá? Ele me ajudou até muito, porque uma época que eu estive fora, aí no Paraná, ele foi dar cobertura aí a uma casa de recuperação, onde eu iniciei, né? Essa casa de recuperação não ficou muito tempo comigo, mas ele deu um grande apoio. Mas a grande história do pastor Adriano é para mostrar que ele não passou por uma casa de recuperação para conseguir sair da dependência. Tá? Adriano, foram quantos anos de dependência? Foram 16 anos. 16 anos. E aonde começou? Na verdade, vamos voltar lá atrás, lá na tua casa. Você tem pai, mãe? Tenho pai, tenho mãe, venho de uma boa família, tive uma boa educação,
né? Meus pais me ensinaram, me deram tudo aquilo que um menino poderia ter, só que devido às amizades que eu vinha ter, devido à curiosidade também, eu acabei por um motivo experimentando, e isso me causou e me custou 15 anos da minha vida. Foram 15 anos. Doutor, no caso dele, pelo que nós vimos, é um pouco diferente do caso do Osmar, um pouco diferente de outros. É uma pessoa que teve, aí, como ele mesmo disse, uma boa educação com o pai e com a mãe, né? Eu me deparei, na verdade, em alguns casos, na casa de recuperação, de filhos, sim, que o pai dava tudo, mas que faltava principalmente o amor e o carinho, aonde isso levava o filho à dependência química, né? A senhora tem alguma noção, alguma coisa referente a isso ou não sobre o Oriano? Porque ele já de cara já disse que teve uma boa família e uma boa educação. Foi um pouquinho que a gente discutiu na semana passada, né, a respeito de que pode ter sim o pai e a mãe presentes, fisicamente, mas talvez falte alguma outra coisa inconscientemente nessa criança, um carinho, um afeto, uma atenção, alguma coisa nesse sentido, né? Dá tudo, tem tudo que quer, na hora que quer, do jeito que quer, mas aí ainda falta alguma coisa que provavelmente nem a criança saiba o que é. Certo. O teu pai era presente na tua vida? Meu pai sempre foi presente, minha mãe também, né? Até porque eu comecei a sair para a rua com 12 anos, né? Com 12 anos de idade, assim que meu pai me deixava, era uma época difícil, que a gente tinha liberdade de sair, 8 horas eu estava já dormindo, então eu venho de uma educação assim, de sair com os meus pais, visitar os meus parentes, visitar os meus filhos, só que eu sempre fui uma pessoa dinâmica, um menino muito extrovertido, um menino muito bagunceiro, né? Então, isso fazia diferença. Então, por muitas das vezes, eu ficava de castigo por ser da maneira que eu era. Eu não era um bom aluno, eu ia mal na escola devido a muita mulherada, devido a não dar muito ênfase ao estudo, eu ia mais para brincar. Então havia esse fator, né? Que me diferenciava dos meus primos e de tudo da minha família. Então era um pouco diferente deles, né? Mas então, pelo que eu estou percebendo, você entrou até em um assunto também que isso eu também passei por lá, né? A história de mulherada. Né? Nós, quando somos jovens, crianças, aí, nós queremos chamar atenção de alguma forma, né? Nós queremos buscar algo para chamar atenção, para dizer que somos mais em algo do que os outros meninos ou do que as outras meninas, para estar mostrando que a gente pode um pouquinho a mais. Agora, será que isso é um foco, doutora? Porque a pessoa acaba não tendo uma autoestima. Ou eu estou errado? A pessoa, pela inclusão em determinado grupo, ou para mostrar de que ela é legal, de que ela é bacana, que ela é extrovertida, que ela quer ser parte da galera, ela acaba entrando nessa vida, no sentido de eu também posso, eu também sou legal, eu também sou descolado, então me dá aqui que eu também quero experimentar, vocês vão ver que eu também sou bacana. Vai nesse sentido de, como a gente diria antigamente, no Maria vai com as outras, mais ou menos, né? Para eu poder me incluir naquele determinado grupo que eu acho, olhando de fora, que eu acho bacana, eu parto para as mesmas atitudes que eles têm. Entendi. Adriano, e quando foi que começou a sua dependência química? Fala para mim. Então, a minha dependência ela começa, meu primeiro encontro assim, com droga foi entre 8 e 9 anos, em uma certa festa que havia na casa dos meus tios, e ali, devido eu ter brigado com um primo, eu sou colocado de castigo, e ali eu pego um copo de álcool e bebo, né? Era pego um álcool copo de puro? cerveja, não, Cerveja. um copo de cerveja, para uma criança, né, que nunca tinha bebido, né? Aí até lembro que naquele momento havia alguns meninos na porta que pediam: ei, menino, pega um copo de cerveja ali para mim. E eu fui no banheiro, até urinei num copo e dei para eles, causei mau tumulto na festa. E aí começou ali, começou ali. Aí aos 11 anos eu conheci uma menina, eu tinha a fama de ser o mais popular na escola.
Então, onde eu andava, um bando andava atrás de mim. E aí, acabei namorando com a menina mais bonita da escola. E aí, por eu saber que ela fumava, e meu pai fumava, eu achava que era tudo normal, e por ela fumar, eu achava que eu também tinha que fumar, porque eu via muitas mulheres fumando, eu comecei a aprender a fumar. Com 11 anos, eu aprendi a fumar. Passei dos 11 até os 18 anos sem envolvimento com drogas. Eu praticava um esporte, eu era surfista, ia para a praia, eu praticava surf, corria, eu praticava tudo que era saudável. Entre aspas, porque você já participava de uma dependência que era o cigarro e a cerveja. Mas não, isso não era constantemente, eu não tinha esse vício, né? Mas às vezes eu bebia, mas quando eu bebia exageradamente. Tá. A tua esposa, ela participava já dessa época contigo? Não, minha esposa ela veio bem depois ela veio depois do vício, né? E aí aos 18 anos, um certo dia meus amigos foram viajar e eu fiquei em São Paulo, e ali andando com os amigos, eu vi meus amigos, uns amigos que eram amigos meus, usando uma droga diferente, e eu senti uma curiosidade. Eu sempre falo para minha esposa que o maior problema do homem é a curiosidade. Então eu sentia a curiosidade, não fui levado por ninguém, não fui atraído por ninguém, não fui assim como Maria vai com as outras. Eu senti de ir, até fui precado. Meu amigo falou assim, não faz isso, mas a curiosidade me levou a perder 15 anos da minha vida. Eu fui curioso, só que eu não sabia com o que eu estava me envolvendo. Eu não sabia que aquilo ali ia me atrair tanto. Eu pensei que ia ser somente algo que eu ia fazer por aquele momento. E o que era? Farinha, maconha? Era o crack. Era o crack já. Era o crack. Você já entrou direto no crack? Eu fumava maconha, mas não era constantemente. Mas na maconha você entrava... Eu fumava maconha para surfar, para jogar bola, para andar de skate. Eu fumava maconha para praticar esporte. Então, eu vou andar de skate, eu fumava maconha. Eu vou surfar, eu fumava maconha. Eu vou treinar, eu fumava maconha. Mas só uma pergunta, doutora. O que seria isso? Porque pelo que ele está me passando, ele estava usando drogas, né? Ou seja, a maconha em si, para dar ânimo para ele fazer coisas, como treinar, jogar futebol, como fazer algumas coisas. Isso ocorre muito, doutora? O que é um pouco contraditório, né? Porque a maconha em si, ela te dá aquela brisa onde você relaxa, você fica meio olhando para nada, que eles falam aquela brisa, e depois vem a larica. E se ele fazia isso para praticar esporte, que seria algo que injetaria adrenalina no organismo dele, ele estaria acalmando para depois acelerar tudo. Né? Talvez seria uma forma de essa aceleração não ser tão alta como deveria ser, por conta da ingestão da maconha, né? Por conta do fumo. Pode ser nesse sentido. Sim. Porque a farinha, se não me engano, ela motiva uma... Sim. A pessoa fica mais elétrica, fica mais agitada. Né? Eu brinco às vezes que a maconha ela é do marinheiro Popeye, né? Marinheiro Popeye, porque eu nunca vi comer espinafre pelos cachimbos. Então, isso incentiva muito mesmo. Agora, pela história do Adriano, vamos supor o senhor Vicente. O senhor tem filhos? O senhor tem filhos? Sim, tem quantos? Sim. Tenho 5 filhos. O mais agitado na tua casa, ele desponta algumas coisas assim ou não? São todos calmos? Todos calmos, graças a Deus. Todos calmos, todos calmos. tranquilos. E nunca despontaram coisas assim para tentar uma namorada ou um namorado? Não, eu tenho dentre o meu segundo filho do primeiro casamento, ele, por um motivo ou outro, ele fuma maconha, né? E por eu ter passado muito tempo longe dele, eu não sei o que levou a ele a praticar talvez seja a minha distância, ou a ausência do pai. E o senhor está me passando, então, que o senhor tem um filho que é de um outro casamento. Isso, são 3 casamentos. Né? São 2 casamentos. Eu tenho 2 filhos do primeiro. E esse filho ficou distante do senhor. Isso, um bom tempo, né? É engraçado, porque o doutor Vicente conhecia ele agora, ali em cima, não cheguei a conversar. Mas acaba entrando justamente sobre que eu e a doutora conversamos, né? No final de semana passado, num outro programa. Porque isso, por incrível que pareça, a doutora vai estar te explicando o que acontece. Mas tem muitos pais que acham que não, que isso não pode ocorrer.
A mãe, principalmente por proibir um pai de ter contato com o filho, acha que jamais vai ocorrer isso, né? Mas o que o senhor está nos passando é algo até sério para mexer aí na tua casa. Porque muitas vezes você que é mãe, acaba afastando o filho de um pai, ou você que é pai, acaba afastando o filho de uma mãe, acaba ocasionando uma saída para a criança. Ou ela vai para uma dependência, ou ela vai procurar algo para satisfazer essa reação, né? Eu estou falando aqui, mas eu tenho, na verdade, uma especialista, né, para estar falando sobre isso. Doutor, o que seria isso? Explica para mim. O porquê que a criança em si, o jovem, ele acaba saindo, né, para um outro lado, ou para a dependência, ou acaba escolhendo uma outra coisa, devido à carência paterna ou materna? Tem N fatores, né? A gente não consegue falar assim, é isso e acabou. Como o nosso caso aqui, nós temos 2 casos diferentes, né? Onde ele foi pela curiosidade e o filho dele pode ter sido, sim, pela ausência do pai. No sentido de ir buscar o que está faltando, pode ser no sentido da curiosidade, no sentido de preencher aquele vazio que ele está sentindo, no sentido de ver se consegue chamar a atenção desse pai de alguma forma, mesmo que seja de uma forma errada, né? De suprir aquela carência que talvez que nem ele saiba que aquilo é uma carência, mas de suprir aquilo de alguma forma, que no caso talvez só uma mãe não seria o suficiente para suprir, né? E vai mais ou menos nesse sentido. Entendi. Porque nós temos, e foi curioso, porque eu chamei o doutor, né, Vinícius, para sentar aqui conosco, mas eu não sabia da história dele, e acaba juntando duas histórias diferentes, uma da outra. Uma do filho que tem a falta do pai, a outra do pastor Adriano, que acabou indo à dependência química para conseguir algumas coisas a mais e conseguir, né, eu acho que sobressair ou dar uma alegria a mais, é isso, Alisson? Ou uma emoção a mais para conseguir conversar, para conseguir... O que seria, afinal? Naquele momento que eu tive a curiosidade, eu precisava de algo. A gente está sempre buscando algo. Ninguém vai usar uma droga se ele não está precisando de algo. Isso é fato. Ninguém vai buscar uma adrenalina se ele não está precisando. Então, uma curiosidade e uma vontade havia. Uma curiosidade de saber como que era, de que maneira que eu iria ficar, qual que seria a brisa que ele ia me dar. Então era uma curiosidade que eu tinha. Eu queria saber de que maneira que eu ia ficar, qual ia ser a brisa. Eu queria saber se era tudo aquilo que se falava. Então eu tive a curiosidade de conhecer. E como você conseguia comprar? Eu trabalhava desde os 14 anos, sempre trabalhei. Eu sempre trabalhei e quando eu me envolvi na droga, eu trabalhava no Lago do Aroche. Eu era um dos melhores, eu era um dos melhores trabalhadores da empresa. E ali eu comecei a trabalhar, só que eu não era viciado totalmente. O que acontecia? O crack, ele vicia você, o primeiro trago, o segundo trago, você já é um viciado químico, um dependente químico. E eu não sabia disso. Então, toda semana, um dia da semana eu comprava uma pedra e fumava. Aí os finais de semana eu me encontrava com meus amigos e fumava. E eu achava que aquilo eu ia parar, só que cada vez mais aquela dose aumentando ao ponto de chegar tempos de eu não querer ir trabalhar, chegar tempos de eu chegar atrasado no emprego, começar a ficar visível que eu já estava entrando numa droga. Então as pessoas que estavam ao meu redor começaram a perceber o que estava acontecendo, só que eu não percebia, porque aí aquilo me trazia um anseio de eu querer todos os dias, aí a ponto de chegar um tempo que ela vai te parando. Chega um tempo que ela vai te minando, ela mina suas forças, aí que vai um tempo que ela te para, ela te breca. Como a doutora falou, a maconha em mim, ela me dava disposição, lógico que me dava fome, lógico que me dava sono, lógico que me dava, mas não é da maneira que falam. Eu jogava bola, e quando eu falava, eu jogava muita bola, artilheiro, todo jogo que eu jogava artilheiro, andava de skate, descia ladeiras que um cara normal descer não descia, mas eu descia. Então, e assim eu fui, agora o crack não, o crack ele foi me minando, o crack ele foi tirando todas as minhas vontades, ou seja, de trabalhar, de me socializar. Eu comecei a me excluir, eu comecei a me esconder, eu só levantava para fumar. Então foram 15 anos. Então teve uma mudança, porque pelo que você está nos passando, no início você era agitado, você era o garoto presença, você era agitado.
E quando você entrou no crack, então foi te minando e foi mudando totalmente. Porque você está me falando que foi parando, que você começou a parar. O crack, ele te faz você, ele faz você se excluir, não é parar. Ele te exclui, você começa a se excluir da sociedade, ou seja, você vira um bicho. Você se exclui de todos e de tudo. Então você não fica uma pessoa social, você não quer estar presente com as pessoas. O meu fator era dormia durante o dia, acordava às 5 horas da tarde, ia para a biqueira pegava uma quantidade de droga, eu tinha um tanto de droga que eu pegava para mim, e ali eu ficava fumando. Nisso, e o emprego, as coisas. O emprego, nesse tempo, eu já tinha sido mandado embora do emprego, no primeiro ano eu já fui mandado embora do emprego. E o que você fazia para conseguir a droga? Eu trabalhava, quando não dava para trabalhar, e quando não tinha bico, a gente roubava, assaltava, pedestre, casas, toca-fita, que naquela época era isso. Dei muito conto do vigário também, vendeu o que não tinha, vendia carro que não tinha, vendia moto que não tinha. Ficamos quase 2 anos, eu e mais 15 meninos fazendo esse tipo de coisa, dando golpe do vigário. Entendi. Agora, voltando lá então, doutora, só para eu conseguir identificar aí, né? Não só eu, como também quem está nos assistindo, até mesmo o pai aqui presente, tá? A maconha, quais são os efeitos da maconha? A maconha, ela te deixa um pouco mais lento, né? No caso, como ele praticava esporte depois, por isso que ele tinha essa ingestão de adrenalina no organismo, e aí ele conseguia fazer tudo muito bem. Mas a maconha em si, ela te deixa mais lento, te deixa com aquele, que eles falam que é aquele bobo alegre, com aquele sorriso meio bobo, tudo você ri, tudo você acha graça, né? Então você fica num estado que eles dizem de paz e amor, tudo tá lindo, tudo muito bom, não interessa onde você tá, com quem que você tá, mas tá tudo muito bem. Então vai nesse sentido. E com o tempo, depois do efeito, que dá a larica, né? Que é aquela fome excessiva. Agora, ele falou que da maconha ele passou ao crack. E do crack, pelo que ele me diz, e eu trabalhando na área psicológica pastoral, eu vejo uma depressão, praticamente. Porque ele falou que te afasta das pessoas, quer estar só, acaba indo muito para um lado depressivo, é isso mesmo? É um estado parecido com a depressão. Não seria a depressão, mas é um estado parecido com, né? Onde você não tem muitas forças para nada, não é que você não quer, você realmente não consegue, né? Você não tem força, você não tem energia, você não tem disposição, muitas das vezes, para sair da cama, para conseguir trabalhar, para conseguir ir na padaria, assim, você realmente não tem energia, nada daquilo que te suga de uma maneira e como se você estivesse sempre exausto. E voltando ao doutor Vinícius, como foi que o senhor descobriu o teu filho entrando na maconha? O senhor ficou sabendo pelos outros ou conseguiu identificar dentro de casa? Como foi que aconteceu? Eu fiquei sabendo através da minha atual esposa que ele, por passar uns dias na minha casa, ela encontrou um isqueiro no bolso dele. E perguntou o que aquele isqueiro estaria fazendo no bolso dele, porque ele não fuma. Ah, não, o amigo esqueceu. Então aí veio a desconfiança, né? E é interessante que a doutora estava falando, porque meu filho, ele fuma maconha e ele é um excelente jogador de futebol. Ele fuma e joga tremendamente, igual o pastor falou aqui. Ele é artilheiro constantemente, fez teste em vários clubes e acho que a maconha para ele vai dar um incentivo a mais, acelera a adrenalina dele, né? E dentro da minha casa mesmo, eu já cheguei a conversar com ele. Ele fala: não, pai, eu não sou viciado, eu só fumo quando quero, tal. Mas é muito disso do viciado, ele nunca assume que ele é viciado. Sim. Hoje, por incrível que pareça, nós já estamos quase 1 hora, já está quase para encerrar. Hoje nós temos aqui, doutora, 2 casos. Vamos supor, o Adriano em si, eu conheço e sei um pouco da história dele, mas você não precisou de uma casa de recuperação, né, Adriano? Não, eu fiquei, foram 16 anos
Eu cheguei num ponto de estar tomando álcool de cozinha, fumava 32 pedras por dia, era viciado na cocaína. Eu fui me viciando em todas as drogas durante esse intervalo de 15 anos. Mas hoje... me viciei no crack, na cola, em tudo. E em 5 dias eu fui chamado por Deus e decidi mudar de vida, né? Devido àquela criança, meu filho nasceu, eu falei, eu vou tomar uma decisão e vou mudar de vida. Em 5 Mas dias, isso a tua esposa chegou a passar? minha esposa estava comigo, ela passou 10 anos um processo comigo. Mas aí eu já tinha acropado a droga na minha vida. Então eu não era um viciado como... Hoje, então, Deus mudou a tua história, né? Deus Através de mudou. uma força de atitude Graças tua. a Deus, Que você decidiu, devido tomei a uma atitude. Tomou uma atitude de querer parar. Não precisou de uma casa de recuperação? Quantos anos Não. está livre? Eu estou livre há 8 anos. 8 anos sem usar nada. Isso. Né? Pessoal, nós vamos escutar um louvor para você meditar. Mas, para você ter ideia, nós temos aqui um pai e tem um ex-dependente químico que não precisou de uma casa de recuperação. Ele teve atitude. Está na hora de você ter atitude também na tua vida para mudar a tua história. Vamos escutar um louvor. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, mas sei que a multidão viu meu grito. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, manifesta em mim as suas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, eu creio, me cura, Senhor. Em teu manto me agarro e recebo o poder. Por tua obra em mim liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos com teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se
realmente um louvor até bonito. Uma passagem a qual o pastor Adriano passou, foi curado por Deus, né? Me cura, Senhor. Adriano, uma pergunta que eu não fiz, e já vou até pedir para a doutora Amanda dar um respaldo sobre a tua história, sobre a história do doutor Vinícius, né? Os teus pais, quando eles descobriram que você era um dependente químico, qual foi a situação deles? Foi a pior possível, né? Eles já desconfiavam já, e aí quando eles perceberam, eu já estava num estado crítico já tinha passado anos e anos, né? Até porque eu não usava eu não era um usuário que ficava na rua, não, eu tinha um horário de entrar e de sair, então eu chegava a sair às 5 horas, e no máximo meia-noite, 1 hora eu estava em casa, então eu vivia limpo, não era aquele viciado que andava sujo, então até por isso eles não percebiam pela vida que eles me davam, né? Eles percebiam que eu estava magro, e até eles pensavam que eu tinha alguma doença, eles achavam que eu estava magro devido a algum HIV, AIDS, mas era o crack, e ele foi me consumindo a ponto de eu não esconder mais, e a ponto de eles começarem a perceber, e pessoas falarem, e aí quando eles conheceram de fato que eu estava, lógico que desequilibrou a minha casa. Logo passando alguns anos, meu pai se separou da minha mãe, né? Meu pai se separou da minha mãe, e aí foi aonde eu tem melhorei. Mais irmãos? Eu tenho mais 2 irmãos. Mas você foi o único? Fui o único da família inteira, eu sou o único. É o único que caiu na dependência. Fui o único. Tá? Pastor Alexandre, a senhora viveu um tempo com ele nisso. E como que era em casa? A história dele usar a senhora como mãe, né? Porque já tinha uma filha, né? Já tinha uma filha. E o que a senhora colocava assim para tentar evitar com que a tua filha presenciasse tudo isso? A minha filha era bem pequenininha, né? Quando eu conheci ele, minha filha tinha 1 aninho de idade. Então, ele morava do lado da casa da minha mãe. E a minha filha praticamente ficou com a minha mãe, não ficou comigo. Tá. Eu só pulei o muro, como eu falo para ele, né? E então ela não via isso, ela nem sabia o que era isso. Tá. A senhora é um ponto específico para dizer. Hoje, o que ele é como homem de Deus, depois que parou com a dependência química, qual a transformação que teve? Tudo, né? Mudou tudo. Ele é um homem exemplar, ele sempre teve caráter, não posso falar para você, nunca assim foi um cara que saía e me largava, ele usava dentro de casa, mas tentava fazer escondido para mim não ver. Só que como ele bebia, e ele não bebia cerveja, ele bebia assim álcool mesmo, a bebida forte, né? Então o que acontece? Então eu já percebia que ele estava alcoólatra. Então daí aí que começavam as nossas brigas. A gente brigava por causa disso. Só que depois que ele parou, tudo mudou, porque daí ele já se converteu, né? Deus chamou ele, daí agora ele é um pastor. Hoje vocês dirigem qual é o nome da igreja de vocês? Igreja Apostólica Valentes de Davi. Valente. E onde fica essa igreja? Em Pirituba, Jardim Cidade de Pirituba, Rua José Antônio de Brito, 206. Eu não entendi. Rua? José Antônio de Brito, número 206, Jardim Cidade de Pirituba. Então, qualquer um que quiser identificar vamos colocar a palavra certa, um ex-noia para hoje, um pastor, pode chegar nesse endereço e vai conseguir identificar isso. Ele vai ver que eu sou um pastor presidente hoje. Pastor presidente. Isso quer dizer que de uma pessoa que não tinha nada para mostrar à sociedade, hoje tem. Ajuda outras famílias e muda outras histórias, né? E graças a Deus por isso. Doutora, o que a senhora passaria, na verdade, hoje, para os nossos telespectadores que estão olhando aí, assistindo, o que a senhora passaria na visão deles hoje, do pai e de um ex-dependente químico? Eu vou falar um pouquinho sobre os 2 casos, né? Em questão de quando ele teve o chamado de Deus, querendo ou não, a abstinência existiu. Em algum momento ela existiu. Então, um pouquinho de o que pode ser feito, né, nessa questão. Ele, no caso, teve o filho como foco, como um objetivo de criar, de mantê-lo, de educar essa criança.
Então ele foi o que, essa criança foi o que manteve ele com abstinência sim, mas com o foco de se manter limpo para poder prover para essa criança no futuro, né? Então, assim, existem várias, cada caso é um caso. Então, eu não posso dizer que você, tendo um filho, você vai passar pela abstinência de uma forma mais tranquila. Então, no caso dele, foi esse o foco. Isso pode ser que no seu caso também seja, mas também não seja. A gente tem que ver, analisar caso a caso, né? Tá, então, ele agarrou um ponto, né, para estar alcançando. Falando sobre fé e sobre ciência quântica, que a senhora, obviamente, já sabe. Trazer a existência daquilo que não existe. E percorrer atrás daquilo que você quer, né? E visualizar um ponto para você conseguir algo. Foi o que ele fez. Então. Sim, exatamente. Ele usou o filho como foco. O foco pode ser a sua religião, pode ser a sua família, o não sofrimento da sua família, né? Que, querendo ou não, a família sofre muito quando a pessoa está na dependência. Você pode buscar qualquer coisa como incentivo para manter você limpo, para você manter no foco. Entendi. E para o pai? Pai de uma pessoa que está a caminho aí, né? O que a senhora poderia passar em visão disso? Deu para perceber que demorou um pouquinho para eles identificarem, né? Porque quando você entra nessa dependência, você tem uma habilidade de conseguir esconder isso muito grande. É do amigo, não é meu, usar fora de casa, tentar manter uma disciplina, mas uma hora ou outra não tem jeito. Não tem. Não né? tem jeito. Então, você tentar entender o que aconteceu, né, o porquê dessa criança, desse adolescente, desse jovem ir procurar algum tipo de droga, procurar com certeza a ajuda de um psicólogo para poder ver aonde houve aí algum tipo de falha e tentar remanejar isso de alguma forma, né? Conversar, sempre a conversa com esse jovem, com essa pessoa que está na dependência é muito importante porque se ela entrou, existe a falta de algo. Então, para você ajudá-la, você precisa entender o que é que está faltando para ela. Entendi. Tá. Doutora, a senhora falou sobre procurar uma área. Passa o número de contato da senhora para quem precisa de um auxílio. Sim, o telefone é 98669-8759. DDD 11. DDD 11, exatamente. Repete para mim. 98669-8759. Pessoal, nós da Igreja Missão Internacional Moriá já estamos praticamente para encerrar esse programa. SOS Família. Nossa igreja fica lá no bairro Pinhal, em Cabreúva, na Via dos Girassóis, número 101. Fazemos um culto especial toda quinta-feira. Às 8 horas da noite nós temos um culto só de oração. É só oração, mesmo numa chácara, céu aberto, para mudar histórias. O pastor Adriano passou aí o endereço da igreja dele, caso você aqui em São Paulo queira conhecer, né? A nossa irmã pastora também, Alexandre, eu agradeço pela visita de vocês, agradeço pela visita do pastor e doutor também aí com o escritório, né? Doutora Amanda aí, minha parceira de palco, né? Pessoal, hoje Deus bradou, posso dizer assim, porque tem muitas famílias hoje que foram identificadas em casa, com um caso igual ao do Adriano. Procure foco e que teu foco seja Jesus, que o teu foco venha a ser uma igreja. Procure mais próximo de você. Que Deus os abençoe e sábado que vem, novamente às 15 horas aqui na TV Sinec, SOS Família. Eu, apóstolo Fábio César e doutora Amanda, dirigindo aí um momento especial para mudança dentro da tua casa. Fique com Deus e até o sábado que vem. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver.
e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim.